parece que eles não fazem esforço para jogar. Ryan, Endrick ou Luiz Henrique? O Luiz Henrique, que o Luiz Henrique faz o corredor. Eu colocaria o Endrick. Só acho, Juca, que quando você tem a mentalidade como do Ancelotti, de insistir só com o jogador, aí você tem que ficar fazendo o teste com o carro andando, entendeu? Ele tá mudando direto daquele lado ali, ele não tem um substituto à altura de um jogador, ele tá tentando achar durante uma Copa do Mundo. Se no ciclo, durante esses 14 jogos ou 15 jogos que ele já tem pela seleção, ele pudesse ir testando algumas, porque você tem que fazer teste, pô. Amistoso. Mas ele não contaria com a lesão, Souza. Mas você tem na mesma posição de três jogadores. Mas você tem que contar, Juca. Ele levou, vamos lá, Juca. Ele tem 2 jogadores ali, ou 3 jogadores daquele lado. Quem são? Martinelli, Luiz Henrique e Ryan. Martinelli pela esquerda, irmão. Você inclui o Martinelli? Incluo. Não, mas Martinelli joga pela esquerda. Ele joga pela esquerda no Arsenal. Mas todo ponta que você muda ele de lado, ele vai jogar. O Rafinha jogava de um lado, o Yamal chegou e foi pro outro. Todo jogador, vamos lá. O Drago falou 3 jogadores aqui que fazem 3 funções. Você acha que um ponta não vai fazer uma função diferente? O Olise joga no Bahia pelo lado direito. Durante a Copa do Mundo, ele falou, eu rendo mais de 10. De erro do Ancelotti durante esse ano que ele teve. Ele não teve a possibilidade de testar mais laterais direitos daquele lado. A gente ficou refém daquele lado direito ali com jogadores que não... de você levar zagueiro. Mas ele não teve a possibilidade ou ele foi teimoso? Ele foi teimoso, ele foi teimoso, porque os caras que ele levou para aquele lado ali, fora o Wesley, que se machucou depois, a maioria deles eram zagueiro. Militão, o próprio Ibañez, o Danilo. Então, eu acho que o ciclo serve para você ir testando os jogadores. E assim, você tem que contar com lesões, Juca. Até porque quando o Wesley é cortado, ele traz ele tem a possibilidade. Ele tem a possibilidade, mas eu já acho que ali, o fato de ele levar um volante, ele foi uma correção de rota. Porque ele não ia pegar mais um volante para jogar na lateral direito. Você acha que ele deu, graças a Deus, então, a oportunidade de ter um volante que lá na frente poderia fazer falta para ele? Cara, eu acho que os 2 volantes que ele viu, que ele levou, porque assim, eu não sei se é a impressão que eu tenho, Assunção, eu não sei se eu sou muito crítico na minha imagina, visão. Você Na minha é visão. um pouco crítico, imagina, sim. Mas o que parece é que quando a gente vê um jogo de qualquer outra seleção, a intensidade é lá em cima. Quando a gente vê a seleção jogando, parece que o jogo fica mais lento. Nós já passamos semana passada disso aí. Parece que fica mais lento. Eu acho que tem a ver com a organização, Souza. Sabe aquela coisa? O time é tão organizado, os movimentos acontecem tão naturalmente que parece que eles não fazem esforço para jogar, as coisas acontecem. Das outras seleções. Exato. Não, mas eu falo seleção, não da nossa. Da nossa é lenta mesmo. Mas é porque ele perguntou para você da nossa seleção. É, da nossa seleção. Não, por isso, eu acho que a diferença é essa. Algumas seleções que estão mais prontas, elas fazem as coisas com tanta naturalidade que parece que eles não fazem esforço para jogar. Mas até contra o Haiti, vocês acharam não é as seleções mais prontas. Não é a seleção. Todas as outras seleções, irmão. Se você pega a seleção de Cabo Verde no jogo de ontem. A intensidade lá em cima. Sim. Então, o começo da Holanda contra a Suécia, o que parece como era o CRB Fortaleza. O nível lá em cima, os caras correndo o tempo todo. O que parece é que assim, o que parece é que quando a bola chega no pé do time do Brasil, eles não têm aquela pressa no bom sentido, sabe? De atacar o espaço. Você recuperou a bola, aí você olha pro Marquinhos, o Marquinhos já fala assim: toca a bola. Olhando bem pra esse pau, eu vou te fazer uma pergunta então. Ryan, Endrick ou Luiz Henrique? Substituto do Rafinha. Ó, se você fosse um Ancelotti. Se eu fosse um Ancelotti, eu entraria com o Endrick. Se eu fosse ele. Certo. Tá bom? Se eu fosse ele, eu entraria, chegaria, ei, Peperoni, Calabrese, você joga aqui, menino. Como é que é? Cacho. Não é assim, mano. Não é assim. Mas por que, ragazzo? Cara, porque pra mim o menino tem mais qualidade. Tem mais qualidade, tem mais estrela, é mais finalizador. Porque assim, uma coisa... O que é que a galera tá fazendo hoje, Juca? A maioria dos treinadores. Tem ponta que joga, que você fala assim, o cara não tem qualidade, mas ele tá ali porque ele ajuda na marcação. Guardada algumas seleções, entendeu? Algumas seleções que os caras de ponta estão ali pra poder ajudar na marcação, mas fazer gols. Que é o que a gente tá vendo nas principais seleções. Agora, se você quiser um cara que faça gol, esse cara é o Endrick. Agora, se você quer um cara que vá ajudar na marcação, vai chegar no fundo, o Luiz Henrique. Até pelo que o Ryan apresentou no jogo contra o... E eu acho que isso é o correto, sabe, Juca? Sempre que o cara é reserva, sempre que o cara tá na reserva e entra, se ele faz um jogo bom, na cabeça do treinador ele ganha espaço pro próximo jogo. Sempre foi assim. Sim. Dificilmente, assim, pelo que a gente tá vendo, o Ancelotti pensa da mesma forma. Of course. Entendeu? Ele não vai continuar insistindo tanto, que ele tá fazendo bastante teste daquele lado ali. Então, eu acho
que pelo que o Ryan apresentou contra o Haiti, ele deve entrar com o Luiz Henrique, porque o Luiz Henrique faz o corredor. Mas se eu fosse o chiclete eterno, Eu acho que... se eu tivesse com aquele chiclete eterno, eu colocaria o Endrick. Marcos Assunção, você acha que ele entra com o Endrick, Ryan ou Luiz Henrique? Eu acho que ele entra com o Luiz Henrique. Tá, mas eu concordo com o Souza. Eu colocaria o Endrick. Eu jogaria não com 2 beiradas com Rafinha, igual vinha jogando, e Vinícius Júnior. Eu colocaria Matheus Cunha. Atrasava um pouquinho Matheus Cunha, colocava o Endrick e jogaria com beirada só, que é o Vinícius Júnior. E jogava com o Endrick de 9-9. E Matheus Cunha para compor o meio-campo. Matheus Cunha no meio com Paquetá. Exatamente. Mas semana passada você já estava tirando o Matheus Cunha. Você não estava, não? Você estava tirando o Matheus Cunha semana passada. Para colocar o Endrick. Com o Rafinha e Vini Júnior. Então, mas aí nesse momento... Mas aí nesse momento, com a ausência do Rafinha, ele mantém o Matheus Cunha, pela função que ele pode exercer, entendeu? Porque aí você ganha no meio-campo. Você tira um beirada, que é o Rafinha que vai sair, você coloca um centroavante. Você ganha mais força no meio-campo. E você ganha mais força no meio-campo com o Matheus Cunha. Concordo. E você, Drago? Corrobora? Discorda? Se discorda por quê? Se concorda por quê? Não, eu concordo com os companheiros, porque eu acho que o Brasil precisa ter mais capacidade de definição e o Endrick entrega isso. Se você olhar para o Endrick... O queijo tá vivo? Dá um babador pra ele aqui, por favor. Fala desses queijos hoje. Dá um babador pra ele, o queijo tá vivo. Exatamente. O Endrick no Lyon, ele sai da direita pro centro, pra ser basicamente ali um segundo atacante. A única coisa é, hoje você não consegue se defender bem se você não conseguir pelo menos ali organizar 2 linhas de 4 atrás da linha da bola. E aí eu acho que o Matheus Cunha teria que se sacrificar pra isso, porque o Endrick não tem essa pegada. Mas aí você vai ter Paquetá, vai ter Matheus Cunha e vai ter mais os 2 volantes atrás. Então você vai ter 4 caras no meio campo. O Endrick não vai precisar se sacrificar tanto. Eu acho que o Brasil precisa de mais capacidade de definição. Eu acho que o Luiz Henrique tá mais pronto que o Ryan. Agora, o Luiz Henrique vinha sendo utilizado. Aí no jogo contra o Egito, o Ryan, se eu não me engano, ele não participa do amistoso, certo? Aí eu pensei, bom, quem entra no decorrer do jogo contra Marrocos? Luiz Henrique, beleza? Só que quando o Rafinha se machuca, ele de cara coloca o Ryan. Claro que ele coloca naquela oportunidade 4 jogadores que não receberam minutos contra Marrocos. Mas quando o Rafinha machuca e entra o Ryan, o placar não estava construído. Ele faz isso no final, depois com o placar construído. Então eu não sei se o Ryan de fato entrou... passou na frente do Luiz Henrique. Eu acho que não, e eu acho que ele vai colocar ali uma opção mais óbvia, como o Luiz Henrique ou o Ryan, no caso do Luiz Henrique. Pode ter mais uma possibilidade, tá? Mais uma possibilidade que eu acho mais remota, que é o Paquetá pela direita, como ele jogou contra Marrocos. Certo? Colocando mais um meio-campista.